O nosso tema é vencendo em tempos difíceis, né? 2020. Esse poderia ser o título, né? Assim, 2020, vencendo em tempos difíceis. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos pastores, pastor Mateus, pastora Dani, pastora Clauzi, pela oportunidade de estar aqui hoje ministrando essa palavra. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui, poder trazer uma palavra, um testemunho que vai edificar a igreja. Para quem não me conhece, eu estou agora aí dentro da sua casa, meu amigo, minha amiga, pega o seu copo, estou brincando. Para quem não me conhece, meu nome é João Lucas, eu sou membro da CCLN, desde a fundação. Eu sou casado com a mulher mais bonita que está assistindo essa transmissão, e é você, mulher, Caroline. E sou pai de um menino tão lindo, mas tão lindo que as pessoas nem acham que é meu filho. É sério. O menino é tão bonito que quando eu falo é meu filho, as pessoas não acreditam. Teve um dia desse que eu fui com ele na padaria. Eu gosto muito de passear com ele, assim, sabe? Ir na padaria, andar, sabe? Para ele ir conhecendo as coisas. Eu cheguei na padaria, aí, assim, geralmente, né, assim, eu sou homem, né? O homem não consegue, sabe, lidar muito bem ali com... Minha esposa, assim, ela está com o neném num braço, está cozinhando o outro, está passando pano na casa com o outro, assim. E eu não, eu vou na padaria, assim, eu chego lá no balcão, falo aqui, você pode me ajudar? Né? Tô segurando ele, você pode me ajudar? Pega, por favor, 5 pães de sal, fazendo favor. Aí um atendente homem, esses dias, virou para mim, falou assim, olhou para o Noah, falou, nossa, não tinha como sair mais bonito, não. Eu falei, obrigado, isso é um elogio, né? Tantas pessoas falam que ele parece comigo. Amém, eu recebo. E essa mensagem é baseada na experiência do nascimento do Noah. Então, essa mensagem é uma mensagem / testemunho. Muitos aqui que estão acompanhando essa transmissão podem conhecer um pouco da nossa história, só que hoje eu gostaria de expor alguns princípios que ajudaram bastante a gente nesse tempo. Um tempo tão difícil que foi quando Noah nasceu, ele passou 12 dias no CTI. A minha esposa, ela teve uma gestação tranquila, né? Tranquila, vamos dizer assim, porque assim, eu nunca tinha visto, assim, sabe, uma gravidez tão de perto. A minha esposa também, né? Foi o primeiro filho nosso. E assim, não é nada fácil. Hoje eu sei porque mulher que engravida e não homem. O homem não aguentaria aquilo de jeito nenhum. Então, a minha esposa teve uma gestação bem tranquila, dentro do possível. E quando ela completou 38 semanas, começou o trabalho de parto. Nós foi exatamente no dia que completava 38 semanas, nós fomos para o hospital. E aí, às 5 da manhã, a gente já foi para o hospital, ela com muitas contrações, aquela coisa toda. E eu lá, assim, eu estava meio, sabe, vamos ver o que vai acontecer. Assim, porque eu sei que, quando vai chegando a hora do nascimento, acontece muito, assim, daqueles alarmes falsos. Então, assim, eu fui controlando a minha ansiedade, até mesmo porque, assim, eu tinha muito medo de passar mal lá na hora do parto. Imagina que vergonha, a mulher lá tendo uma criança, né, saindo um ser humano de tantos quilos dentro dela, e eu lá desmaiado de lado. Eu morria de medo disso, então eu estava tranquilo. 5 da manhã, chegamos no hospital, e aí ela já estava com 5 centímetros de dilatação. 5 centímetros já é caso de internar para o trabalho de parto. E aí, 5 da manhã, ela estava com 5 centímetros, às 9 da manhã, mais ou menos, ela já estava com 9 para 10 centímetros, e quando chega nessa hora, é a hora do período expulsivo. Período expulsivo é quando a mulher faz força mesmo, que é para colocar o pãozinho para fora. E aí, chegou lá, minha esposa, o trabalho de parto dela estava indo muito rápido. Ele, no geral, foi rápido, mas ele estava indo muito rápido, até que quando chegou no período expulsivo,
a coisa começou a demorar, começou a travar um pouco. Ela, sim, o Noah demorou a passar pelo canal, por assim dizer. E resumindo, a minha esposa teve o Noah por volta de meio-dia, ou seja, mais ou menos 6, 7 horas ali de trabalho de parto. Quando ele nasceu, nós estávamos muito ansiosos para conhecê-lo, ver como é que seria o seu rosto, cabelo, cor de pele, tudo. Mas quando ele nasceu, ele não chorou. Coloca para mim a primeira foto, produção. Olha o efeito especial aí, pessoal. Nós já estamos chegando no nível do Jornal Nacional. Essa foto foi no momento do nascimento. Quando ele nasceu, foi colocado em nossos braços, pode tirar. Foi colocado em nossos braços, só que ele não chorou. Logo, os médicos perceberam, pegaram ele dos nossos braços, ele estava corado, estava, assim, dentro do possível, ele assim, como é que eu falo? Ele não estava aquela criança roxa, desfalecida. Ele estava corado, mas ele não reagia, ele não tinha movimentos. O pulmão dele não ligou, vamos dizer assim. Ele desceu para o CTI rapidamente, e o nosso sentimento era um misto de felicidade, né? Assim, quem passou por isso sabe como é. É uma felicidade grande quando você vê seu filho ali. E eu lembro que, quando eu vi o Noah, eu vi ele, colocou assim nos nossos braços, eu falei, gente do céu, a Carol deu à luz ao meu pai. A sensação que Deus, em que eu estava vendo o meu pai. E assim, só que ele não respirava. Depois eu vou colocar uma foto dele atual, vocês falam se ele parece com o meu pai, hein? E aí, ele não respirava, ele desceu para o CTI, e como eu falei, o nosso sentimento era misto, sabe? Tipo, você estava muito feliz, aliviado por ter passado pelo parto, mas ainda um pouco apreensivo, né? Assim que ele foi para o CTI, uma enfermeira já chegou falando, falou, olha, eu vi ele lá, ele já estava mexendo os bracinhos, o pulmão já estava reagindo, então fica tranquilo, daqui a pouco vocês vão poder ver ele. Só que isso era por volta de meio-dia. E eu, logo ali, assim, meio-dia e meia, nesse horário, eu tentei ir no CTI. Eles falaram, não, aguarda um pouco. Resumindo, eu consegui ver ele só às 5 horas da tarde. Imagina isso. Quando eu cheguei lá, no CTI, eu fiquei sabendo que o meu filho tinha tido uma convulsão lá no CTI. Uma convulsão, isso aí claramente é algo sério. E aí, porque ele tinha tido aquela convulsão, seria necessário ele passar por um tratamento de 72 horas em resfriamento, em hipotermia. Então, o meu filho, imagine a dificuldade, o meu filho recém-nascido, aquela expectativa, né? 9 meses ali na expectativa, você tem a notícia que quando seu filho nasce, você não vai poder ficar com ele, e ele vai ficar 72 horas numa temperatura abaixo vamos dizer, do nosso normal. A nossa temperatura normal é 36,5, bebês é 36,5, 37 ali. O Noah ficou 72 horas a 33 graus. E não foi um período nada fácil. Por que eles teriam que resfriar o corpo dele? Como ele, em algum momento ali na gestação, ele teve uma asfixia, que pode ter sido considerada de moderada a grave, essa hipotermia é um tratamento avançadíssimo, super moderno, super avançado, aplicado sim, nos melhores hospitais do mundo. Graças a Deus o nosso hospital tinha. E aí, esse tratamento ajudaria a preservar qualquer lesão que aquela convulsão tinha dado e, ao mesmo tempo, preveniria com relação a qualquer outra coisa que possa ter acontecido no parto, que demorou um pouco, né? Como eu falei. Meu filho ficou exatamente 12 dias no UTI.
Meu filho recém-nascido saiu da barriga da minha esposa para ir para o CTI. E ficou lá 12 dias. Só quem passou por essa situação sabe como é difícil. O desgaste físico, o desgaste emocional são inacreditavelmente grandes. Às vezes eu fico pensando, conversando com a Carol, para entender como que nós conseguimos passar por aquele período. Eu gostaria de mostrar algumas fotos. Pode ir mostrando. Isso aí é uma foto do meu filho já no tratamento, hipotermia. Ele estava resfriado, aí ele já estava, você vê como é que ele estava inchadinho. Aí, segura nessa foto, aí ele já não estava mais entubado, assim, o pulmão já estava funcionando, só que ele estava com esse respirador aí, que é um pouco mais forte, pode passar. Aí foi a primeira foto, já quando ele tinha terminado o processo lá de hipotermia. Isso foi, ele ficou na hipotermia de segunda à noite até quinta à noite. Só que para sair da hipotermia, eram 12 horas para eles irem voltando à temperatura do corpinho dele. Então, assim, às 6 horas da quinta-feira, ele entrou na hipotermia, 6 horas da segunda. Às 6 horas da quinta, começou a subir, se eu não me engano, era meio grau por hora. Por quê? O processo de reaquecimento é um processo complicado também. Porque o neném que no caso dele, teve uma convulsão, pode ser que no reaquecimento ele teria. E essa foto aí foi um dia depois, a primeira vez que eu peguei o meu filho nos braços. Olha só. Essa aí é a foto quando ele já estava se recuperando. Isso aí já foi na segunda semana, se eu não me engano, foi a primeira roupinha que a gente colocou nele. Ele só foi usar roupinha, assim, vamos dizer, só lá pelo 7º, 8º dia, porque o corpinho dele era todo preparado ali naquele ambiente. Pode passar? Acabou? Pode cortar, então. Isso. Às vezes eu fico pensando e conversando com a Carol, a minha esposa, para entender como nós conseguimos passar por aquele período. Aí entram alguns dos princípios que eu gostaria de compartilhar com você, aí em casa. Você da telinha. Primeiro princípio, preparação. Preparação. Como vencer os tempos difíceis? Primeiro princípio, preparação. Você pode abrir a sua Bíblia em casa, o seu aplicativo, Gênesis 41, versículos 1 a 4. Gênesis 41, versículos 1 a 4. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar é preparação, a importância da preparação. É muito estranho falar isso, mas nós podemos nos preparar para os tempos difíceis, sabia? Nós podemos nos preparar para o dia mau. Muitas pessoas vivem suas vidas sem se preocupar, ou até pior, as pessoas se preocupam, mas não se preparam para enfrentar as dificuldades. Nesse texto que lemos, dentro da história de José, no Egito, o faraó teve um sonho que José viria a dar a interpretação para ele. Qual era essa interpretação? As 7 vacas gordas representavam um tempo de grande prosperidade, de grande abundância que
que viria sobre o Egito, 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras simbolizavam 7 anos de seca, fome e dificuldade sobre o Egito. Só que, além de dar a interpretação, José foi usado por Deus para dar o plano para superar aqueles 7 anos de dificuldade. Nos versículos 33 a 36 de Gênesis 41, fala: Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Após essa revelação, Deus honrou a vida de José, o colocando como administrador da nação, como se fosse o primeiro-ministro, o presidente, abaixo apenas do faraó. O que esse texto nos fala é que é possível nós nos prepararmos para o dia mau, para o dia difícil. Todo mundo sabe que eu gosto de falar muito de finanças, de orçamento, de investimento. Eu descobri que todo mês, eu tenho gastos inesperados. Todos os meses, eu tenho a minha planilha lá, que eu faço mês a mês, desde 2015, se eu não me engano, e eu sempre notava que eu tinha gastos inesperados. Então, vamos pensar comigo. Se todo mês eu tenho um gasto inesperado, eu posso esperar o inesperado. Olha que loucura isso. Parecendo a Dilma falando. Eu posso esperar que eu vou ter gastos inesperados. Então, quando eu vou fazer o meu orçamento doméstico, eu tenho o costume de deixar um valor mensal para o desconhecido. Eu coloco lá valor extra, porque eu sei que vai aparecer um gasto extra. Ainda mais agora com filho, né? Assim, sempre tem uma coisinha a mais. Então, o que eu faço? Eu, João Lucas, enquanto administrador do lar, vamos dizer assim, eu já prevejo no meu orçamento que eu vou gastar algo. O que acontece? Se você deixa as suas finanças soltas, você está lá com o seu orçamento certinho. Só que você sabe que todo mês tem um gastozinho aí que vem. E vem mesmo, e virá. Se você acha que ele não vem, o que vai acontecer? Endividamento. Cheque especial, cartão de crédito, você vai dando um jeito, né? Divide aqui, empurra dali, e a gente sabe como é. Também nessa área de finanças, nós podemos nos preparar para um tempo de desemprego, um tempo de doença na nossa família, através da reserva de emergência. Como que é essa reserva de emergência? É um valor que você separa, e esse valor não é investimento, não é assim, é um valor que você tem que colocar na sua cabeça, é uma reserva para emergências. Para o quê? Para quando você ficar desempregado, uma doença. Qual o valor que você deveria separar? Isso, gente, é algo assim, é algo contracultural do brasileiro. O brasileiro não consegue, eu já vivi isso, né? Tanto em mim, quanto na família e tudo. O brasileiro, parece que ele não consegue ver um dinheirinho na conta que ele manda brasa. Ele vai lá e vai na promoção da Magazine Luiza, das lojas americanas, da Amazon, né? Agora está muito na moda a Amazon. Chega lá, pisca a promoção, você divide em 5 vezes.
Não, reserva de emergência é um valor. Quanto que você deve deixar? Vai de cada um. O ideal é você ver quanto que você gasta no mês. Eu gasto X, eu gasto R$2.000 por mês, eu gasto R$4.000 por mês. Então você fala, olha, eu quero ter na minha reserva de emergência pelo menos 3 meses das minhas despesas, 4 meses. Eu conheço pessoas próximas a mim e também no Instagram e tudo, que as pessoas decidem que a reserva de emergência delas vai ser de 12 meses de despesa. É uma escolha, é um sacrifício que a pessoa faz, fica um tempo juntando e ali ela faz essa reserva. Quando você se prepara para o tempo ruim, na verdade você pode estar se preparando para aproveitar as oportunidades que surgirão nesse tempo. José, ele se preparou sendo um administrador na casa de Potifar, mesmo quando foi traído. José se preparou sendo fiel até na prisão, pois o carcereiro o colocou como encarregado da prisão. Olha que bagunça! O carcereiro deixou preso. José, bagunça não, José, ele era tão fiel, um homem com um coração tão fiel ao Senhor, tão correto, que o carcereiro deu a chave da prisão para ele. Se isso não é uma preparação correta, meu Deus, quando chegou o momento, Deus o colocou como o administrador do Egito. Voltando ao meu testemunho, quando nós tivemos a notícia que o Noah ficaria internado no CTI, logo toda a nossa preparação foi colocada à prova, toda. Na área profissional, na área emocional, na área financeira também. Quando você tem um filho internado no CTI, é um gasto, não só emocional, como eu falei, espiritual, físico, mas também financeiro, sabe? Eu lembro que a Carol ficou internada junto com o Noah por 5 dias, ele ficou 12 no CTI. Quando a Carol saiu do hospital, teve alta, a gente ficava indo e voltando da nossa casa. Nosso hospital era no Cruzeiro, ali perto da FUMEC. Então, a gente ficava indo daqui, perto aqui de onde a gente mora, aqui perto do Minas Shopping, e a gente ia todos os dias, 3, 4 vezes, a gente ia e voltava lá do Cruzeiro, voltava, lá do Cruzeiro, voltava. Outro fator, eu tinha acabado de assumir uma nova posição no meu trabalho. E ali, graças a Deus, eu sentia que o parto estava chegando. Então, eu não deixava nenhum serviço acumular. Inclusive, eu lembro que o parto foi na segunda. No domingo, eu terminei um serviço importantíssimo. No domingo, eu trabalhei, terminei um serviço importantíssimo, e passei para o meu chefe, no domingo à noite mesmo, porque eu sabia que o Noah estava chegando, eu sentia, e aí eu me preparei. A internação, como eu falei, significaria um gasto altíssimo, que não estava planejado. Eu tinha colocado no nosso orçamento, o gasto ali normal, com parto, os primeiros dias e tal, mas 12 dias no CTI colocou a gente à prova. Eu tive que gastar assim, um bom dinheiro com aquilo. E graças a Deus, eu e a Carol, a gente persistiu durante meses economizando para que a gente tivesse a nossa reserva de emergência. Você pode se preparar para o dia mau. Você pode, por exemplo, no seu emprego. Você pode se especializar ainda mais. Você pode ter toda a segurança hoje no seu emprego, mas você pode dar algo a mais, porque se acontecer algo, o desemprego vier de alguma forma, talvez ali com aquela especialização, com esse tempo que você se dedicou, você vai estar preparado para conseguir uma nova oportunidade rapidíssima. Enfim, esse texto de José no Egito nos fala que é possível nos prepararmos
para os tempos difíceis da nossa vida. E os tempos difíceis virão, sempre virão. A diferença é como que nós vamos nos preparar para ele. O segundo ponto, para nós superarmos os tempos difíceis, nós vencermos os tempos difíceis, tenha ao seu lado pessoas que se importam com você. Nesse tempo de CTI, mesmo no meio dessa pandemia louca, né, que a gente está vivendo, entendi o valor de ter pessoas que gostam e se importam com você. Em primeiro lugar, ligado também ao primeiro ponto da preparação, eu e a Carol, nós decidimos ter filho somente quando a gente sentiu que a gente tinha cumprido algumas etapas na nossa vida, tanto na maturidade pessoal, quanto dentro do casamento, quanto financeiramente também, quanto até mesmo fisicamente ali, que a gente tivesse um apartamento que poderia caber assim confortavelmente. Então a gente se preparou, mas nesse tempo do CTI, revelou como que talvez o nosso relacionamento a gente passou se preparando para aquele momento. Nesse tempo do CTI, a nossa amizade e o companheirismo foi colocado à prova. O que seria de mim, o que seria da Carol se não fosse um ao outro ali, se ajudando, dando palavras de fé, dando palavras de ânimo. E eu lembro, gente, não era fácil, não era fácil. Eu e a Carol, a gente ia alternando, sabe? Quando um sentia, sabe, que o outro estava para baixo, aí o outro dava palavra de ânimo, palavra de esperança, a gente fazia oração junto. Aí, assim, um dia eu animava ela: não, amor, vai dar certo, ó, esse tratamento é o melhor tratamento do mundo, isso aí, ó, fiquei sabendo que lá na Bélgica eles fazem assim, e assado, não, é assim mesmo. Aí no outro dia eu já estava, oh Deus, e tal. Aí a Carol: não, amor, olha só, hoje eu fui lá, e ele assim, ele olhou para mim, ele abriu a mão assim, para me ver, ele ficou me seguindo com o olho, amor. Aí a gente ia se animando, sabe? Não era fácil. E hoje eu vejo como que o nosso casamento foi preparado também para suportar, para superar esse tempo. Então, em primeiro lugar, eu tinha a Carol me tinha ali do lado. Mas, ao mesmo tempo, né, isso ali, a gente na correria ali do CTI, a gente recebia tantas mensagens, tantas ligações, porque assim, a gente estava vivendo, ainda estamos, né, o tempo de pandemia, isolamento social, isso era início de junho. Então, assim, as pessoas não podiam ir lá no hospital visitar, o hospital nem permitia isso. Era uma coisa louca, assim, a gente no quarto no hospital só podia uma pessoa ficar com a Carol. Então, ou era eu, ou a mãe dela um dia me substituiu, a irmã dela um dia me substituiu, mas era só. Mas nesse momento a gente recebia tantas ligações, tantas mensagens, e assim, à medida que as pessoas foram sabendo da internação do Noah, de tudo que tinha acontecido, mais mensagens iam chegando, mais palavras de ânimo, mais, sabe, ligações. A princípio eu achei aquilo normal, sabe? Normal, quando a gente vê que uma pessoa está passando um tempo difícil, a gente manda mensagem. Só que foi passando os dias, gente, aquilo foi subindo, sabe? Aquele sentimento foi nos enchendo de esperança, eu e a Carol, e era uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens, eu acordava de manhã, e as pessoas querendo notícias, as pessoas mandando mensagens de fé, mensagens assim positivas para o nosso coração, de otimismo. Eu sentia como se a gente estivesse sendo sustentado por aquele apoio.
uma observação à parte aqui, e fica a dica para todos. Eu descobri que a melhor coisa que você pode ganhar, o melhor presente que você pode ganhar nesses momentos difíceis é comida. É uma coisa incrível, é um poder, gente. Quando você está passando por um tempo assim, não é nem questão de ter dinheiro ou não ter, mas você não tem cabeça para cozinhar, você não tem cabeça para parar, para pedir lá no aplicativo comida, você não tem cabeça para nada. E aí eu fui vendo, sabe, as pessoas foram dando, sabe, chegavam e davam um presente para a gente. Olha, toma aqui, eu fiz lá na minha casa esse lanche, fiz aquele lanche, e assim, era incrível como é que aquele alimento, sabe, ele alimentava não só, sabe, o nosso físico, mas o nosso emocional. Só que eu não sabia disso. Como que é bom, sabe, você receber comida. Eu sei que parece engraçado eu falar isso, né? Mas, não sei, era algo além, sabe, da nossa alimentação física, sabe, era um cuidado. Muitas vezes, né, eu falei para vocês, eu e a Carol, a gente ficava indo e voltando do hospital, uma loucura. A gente chegava em casa, à noite, arrasado, cansado, e aí tinha um lanche lá, parece que aquilo, sabe, iluminava a gente. Mesmo no isolamento, a Poli e o Lucas foram nos visitar no hospital. Mesmo sem poder entrar, o meu irmão foi lá na porta do hospital para me ver. Mas, como cultivar isso? Eu fiquei pensando nisso. Como que eu posso cultivar ter pessoas importantes? Em primeiro lugar, eu creio que é necessário você se colocar num ambiente de amor coletivo, como as células, o discipulado, a igreja aqui enquanto comunidade. A vida em comunidade nos proporciona isso, e quando vivemos isso de coração aberto, você sente a diferença que as pessoas fazem nas nossas vidas. Também podemos tentar nos dispor a ajudar pessoas, demonstrando quão importante elas são para nós. Então, assim, vale a pena, sabe, você cultivar isso, você se importar. Quando chegar uma ocasião especial, presenteie as pessoas, mostre que você se importa com elas. Como que isso faz a diferença? No contexto da célula, como que faz a diferença? Eu lembro da nossa célula mandando mensagens de oração. Eu lembro do Filipão, da Paula, mandando mensagens de oração, sempre, sabe, de conforto para a gente, de incentivo. Eu lembro dos nossos pastores nos ligando, como que isso nos sustentou naquele tempo. Então, tenha pessoas ao seu lado, pessoas que se importam. Cultive isso, não fique com medo disso, cultive isso. E por fim, o terceiro princípio que nos faz vencer o tempo difícil é confiar em Deus. Confiar em Deus. Nós não suportaríamos, não suportaríamos viver aquele tempo sem fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Eu lembro de pensar isso, eu pensei isso, falei, Deus, como que uma pessoa que não tem fé, como que uma pessoa que não conhece o Senhor, como que ela passa por um momento tão difícil na vida dela, Senhor? Como que é possível isso? Se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse o Senhor, eu não teria conseguido passar por essa circunstância. Eu gostaria que você lesse comigo Salmos 73, capítulo 73, versículos 23 a 28. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Eu lembro que cada dia que o Noah passava no CTI, especialmente naqueles primeiros 5 dias, que ele ficaria, 5 dias assim, né? Aquilo que eu expliquei para vocês. Segunda-feira ele começou o tratamento e terminou só na sexta-feira de manhã. Especialmente nesses 5 primeiros dias dele de CTI, em que ele ficaria numa temperatura mais baixa, seria reaquecido. Eu lembro como que eu precisei da fé no Senhor. Nós não podíamos fazer absolutamente nada, eu e a Carol, a não ser confiar nos médicos e em Deus. Nós nem podíamos pegar em nosso filho. Você viu aí, naquela foto, eu só fui carregar o meu filho no colo só no sábado, 6 dias após ele nascer. Eu lembro que no último dia do tratamento a frio, com a hipotermia, eu fui tomar banho no hospital. A Carol ainda estava internada, então a gente usava o quarto como se fosse a nossa base. Então, um estava no quarto descansando, o outro estava lá no CTI com o neném. E a gente ficava alternando. Eu lembro que num momento desse, eu fui tomar banho, e eu lembro que nesse dia, se eu não me engano, era quinta-feira, nesse dia, gente, eu chorei, e eu clamei ao Senhor, talvez como eu nunca tinha clamado na minha vida, não em volume, não em palavras bonitas, mas em coração rasgado, porque durante todos esses dias, a nossa oração era para que o Noah ficasse bem. Só que assim, eu tento ser uma pessoa madura, sabe? Eu tento ser uma pessoa adulta. Então, eu orava assim, Deus, se cura o Noah, cuida bem dele, mas se ele tiver qualquer sequela, qualquer coisa, Senhor, Deus, dá-me força, Deus, eu sei que eu vou amar ele assim, demais, cada dia mais, e eu sei que se for para a gente viver isso, o Senhor vai nos dar força. A minha oração era essa, sabe, era uma oração de o que vier, eu sei que o Senhor sempre tem o melhor para a gente. Mas eu lembro que nesse dia, na quinta-feira à noite, nesse banho, eu lembro que esse dia eu rasguei meu coração, eu chorava, eu clamava a Deus, e eu pedia, por favor, Senhor, que meu filho não tivesse nenhuma sequela, que no reaquecimento ele não tivesse nenhuma outra convulsão, que era possível, era muito possível. Eu pedia a Deus, eu clamei, eu rasguei meu coração. Eu lembro que eu clamava um pedido, era um pedido, eu já tinha pedido durante a semana toda que o Senhor me fortalecesse, caso ele tivesse alguma sequela, que era muito possível. Quando uma criança tem asfixia no parto, na gestação, ela pode ter paralisia cerebral, ela pode não conseguir se locomover, e assim, como eu falei, o nosso coração, o meu coração é Deus, sabe, eu sei que o Senhor vai me sustentar, vai nos sustentar nesse tempo, mas eu lembro que nesse banho, eu clamei ao Senhor, eu chorei, eu falei, Deus, por favor, guarda o meu filho, Senhor. Eu pedi a Deus fervorosamente, para que ele não tivesse nenhuma sequela, eu clamava por um milagre, eu clamava, Deus, para que Deus fizesse algo poderoso ali, poderoso. E aí, pode colocar as próximas fotos, e aí, o Noah foi se recuperando. Essa foto, é a foto assim, quando a gente, é estranho, sabe,
mas eu via, quando a gente entrava e saía lá do hospital, essa é a porta do hospital, eu via muitos casais tirando essa foto. E eu lembro que era um segurança lá que tirava a foto, um porteiro, um segurança. E eu lembro que eu visualizava o dia que a gente ia tirar essa foto. Foram 12 dias. 12 dias, assim, quando a gente está na nossa vida corrida, 12 dias, em 2 semanas, passa, a gente nem vê. Mas ali no CTI era como se a gente vivesse cada minuto. Aí eu lembro que eu sonhava com essa foto. E aí no sábado de manhã, o Noah foi respondendo cada passo. Então, primeiro ele reaqueceu sem nenhum problema, depois a respiração dele foi ficando 100%, sem nenhum auxílio, depois ele teve que aprender a mamar dentro do CTI, porque a criança ali é muito natural, mas como ele passou uma semana na hipotermia, ele teve que reaprender a sucção, a mamar, e ali ele foi tendo ali o primeiro banho no hospital, e ele foi reagindo. Eu lembro que o Noah, ele já demonstrava muito hoje ele tem 6 meses, ele já demonstrava muito da personalidade dele lá no CTI, sabe? Eu lembro dele quietinho lá no CTI, não chorava, nada, e ele ficava observando as coisas. Volta naquela foto. Então, essa foto foi a foto da nossa saída do CTI. E o Senhor, Ele tem nos abençoado. Pode passar. Olha o menino mais lindo do mundo, olha só, chupando uma laranja, coisa linda. E essa foto eu tirei dele hoje. Olha só, que coisa linda. A cara do pai. Vocês viram? Coloca de novo aí. Coloca de novo. Eu vou. Olha aqui, a cara do pai. Lindo demais, né? Pode tirar. E o Noah tem vivido esse milagre a cada dia que passa. Sua recuperação no CTI foi espantosa, até mesmo para os médicos. Depois da alta, nós conseguimos uma pediatra que a gente nem sabia disso, mas ela é especialista nesse tipo de asfixia. Ela é uma médica assim, top das top aqui em Minas Gerais, e ela atende o Noah todo mês, é a pediatra dele, e ela é especialista nisso. Recentemente, nós fizemos todos os exames neurológicos no Noah para ver se tinha ficado alguma coisa, e graças a Deus não foi constatado nenhuma sequela, nenhum dano, nada. A gente fez eletroencefalograma, nós fizemos ressonância, tomografia, graças a Deus. E o seu desenvolvimento tem sido excelente. Como eu falei com vocês, o Senhor fez um milagre. Se ele tiver qualquer tipo de sequela, o nosso coração é grato, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia. E se ele tiver qualquer coisa no futuro, nós vamos estar do lado dele, crendo que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor já restaurou. Rapidamente, como que nós podemos confiar mais em Deus? Em primeiro lugar, conhecendo mais a sua palavra. Conheça, aprofunde, leia mais a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Qual capítulo da Bíblia você tem lido? Quantos você tem lido diariamente? Qual livro da Bíblia você tem lido nos últimos tempos? Através da oração, através da adoração, você vai se relacionando com Deus, você vai ganhando confiança no que o Senhor fez, no que o Senhor falou na sua vida, as promessas de Deus. E também através das experiências que você já viveu. Eu me converti aos 15 anos e a experiência, o que eu sinto é cada experiência, desde quando eu me converti aos 15 anos, é como se tivesse me preparado para que eu pudesse viver esse momento tendo fé no Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa.
Talvez você está passando por um momento difícil. Talvez você está passando aí nessa pandemia, talvez por algum problema de saúde na sua família, problema de desemprego. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de orar para que todos nós que estamos acompanhando essa transmissão, todos possam vencer nos tempos difíceis. Deus, no nome de Jesus, eu oro, Pai. Deus, em primeiro lugar, eu te agradeço, Deus, pela vida do Noah. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor, Deus, me deu um filho saudável, um filho, Deus, que vai ser uma bênção, Deus, uma bênção para outras pessoas, uma bênção para as nações, Pai. Eu declaro isso na vida dele, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, que o nome dele é profético, Deus, para as nações, Deus. Deus, eu te agradeço, Deus, por cada pessoa que me sustentou nesse tempo. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença que era sempre real ali, Deus, naquele hospital, e tem sido real, Deus, na minha casa. Deus, eu abençoo, Deus, cada pessoa aí agora, cada um. Deus, eu oro, Deus, para que nós possamos vencer os tempos difíceis, que nós possamos nos preparar mais, que nós possamos, Deus, entender, Deus, que existe como nos prepararmos para o dia mau, que é possível, Deus, a gente se preparar, Deus, se precaver, mas se preparar para o dia mau mesmo, Deus. Deus, por favor, Deus, eu oro, Deus, para que nós possamos, Deus, crescer enquanto comunidade de amor, Senhor, de sustento, Deus, que nós possamos, Deus, abrir mais, Deus, as nossas vidas, as nossas casas, os nossos corações, Pai, a começar por mim, Deus, para que nós possamos, Deus, viver, Deus, nessa rede de sustento, Pai, essa rede, Deus, de companheirismo. Deus, como isso salva, como isso transforma, como as nossas células, Pai, têm transformado vidas, como os nossos discipulados, as nossas células, Pai, a nossa igreja. Eu oro, Deus, para que o Senhor amplie isso, Deus, amplie de uma forma grandiosa, Pai, no ano de 2021, Deus. E por fim, Senhor, que nós possamos, Deus, confiar mais no Senhor. Que nós possamos, Deus, ajuda-nos a confiar mais, ajuda-nos, Deus, em primeiro lugar, a conhecer o Senhor. Deus, conhecendo o Senhor, nós vemos que o Senhor é digno de confiança, Pai, que o Senhor é digno, Pai, que a gente entregue, Pai, todo o nosso coração ao Senhor, Deus, diante de qualquer circunstância. Você aí, meu irmão, que está passando por um tempo difícil, eu declaro um renovo do Senhor na sua vida, um renovo de fé, um renovo de esperança na sua vida, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus por esse Terça Light.